Infância em Foco. Olá a todos, meu nome é Joselice, estamos mais uma vez aqui no nosso projeto Infância em Foco. Essa aqui é a 8ª entrevista do nosso podcast e hoje nós vamos entrevistar o vice-presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Piauí, SEDCA, senhor Antônio José dos Santos Mendes. Antônio José já faz parte da composição do Conselho há alguns anos, mais de 10 anos. Olá a todos. Antes de responder o que são os Conselhos de Direito, é necessário que a gente faça um retorno ao advento da nossa Constituição Federal. Pois, com o advento da Constituição Federal, os conselhos de políticas públicas, os conselhos de direitos de um modo geral, eles gozavam do status de conselhos consultivos. E com o advento da Constituição, esses conselhos de direitos eles foram elevados à categoria de órgãos deliberativos. Ou seja, esses conselhos eles passaram a ter a incumbência de deliberar, de decidir as políticas de atendimento à criança e adolescente. Então, esse foi o grande divisor de água e o grande avanço que a sociedade teve, né, no sentido de que esses conselhos deixassem de ser consultivos e passassem a ser deliberativos. Os conselhos da criança e adolescente, exemplos de outros conselhos da assistência, da saúde, da própria educação, eles gozam desse estado, da instância de deliberar. É preciso que nós compreendamos, em especial os conselhos de direito, e aqui em especial o Conselho da Criança e Adolescente, a partir da concepção de 3 palavras: formulador, controlador e deliberador, aonde formular significa a instância responsável por formular as políticas de atendimento à criança e adolescente. Controlar é a instância que cria, que tem o dever, a obrigação de acompanhar para saber se aquelas políticas criadas por ele, formuladas por ele, estão sendo efetivamente desenvolvidas. E deliberador é aquela instância que decide as políticas. Então, uma das coisas que não se compreende, que não se vislumbra, é o que os conselheiros de direitos, eles não são meros representantes. Eles são prepostos, quer seja da sociedade civil, quer seja do governo. E segundo a nossa ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, ela diz, em um de seus acordos, que uma vez decidido por esses conselhos, essa decisão ela se faz lei, ela obriga a gestão, ela obriga a sociedade civil. E ela explica que não se trata de obrigar o gestor a cumprir ou deixar de cumprir ou fazer o que quer. Não é a justiça que está obrigando, não é o Superior Tribunal de Justiça que está obrigando o gestor a cumprir aquilo, mas o que ela está fazendo é obrigando a ser cumprido aqueles que foram legitimamente nomeados para decidir, que na grande maioria das vezes não são compreendidos ou não são esquecidos, ou até mesmo a grande maioria dos nossos magistrados desconhece essa prerrogativa legal, essa competência dos conselhos de direito. Então, eu lhe diria que os conselhos de direito são essas instâncias que a gente poderia definir nessas 3 palavras. É o órgão que formula, que controla e que delibera a política de atendimento à criança e adolescente. Muito bem, Antônio José. Nas suas palavras, a gente tira um segundo questionamento, assim, que seria interessante esclarecer para a população de uma forma geral. Quando você fala sobre a representação de órgãos governamentais e não governamentais, explique direitinho para a gente como é essa composição do Conselho, principalmente do Conselho Estadual, mas você pode falar também sobre o nacional e o municipal. O que a gente sabe é que é uma composição paritária. Se você pudesse trocar em palavras mais acessíveis o que é a composição paritária, como é que é feita e qual a forma de escolha desses conselheiros estaduais? Bom, o Conselho de Direito, na sua grande maioria, ele é composto realmente de 2 partes. Quando a gente diz que é um conselho paritário, significa dizer que ele é formado de 2 partes. Que partes são essas? Os prepostos do Poder Executivo, que na grande maioria das vezes as pessoas teimam em chamar meramente de representante, eu já expliquei que eles não são meros representantes. Eles são prepostos porque eles foram pessoas que foram nomeadas para decidir, quer seja em nome do Poder Executivo, quer seja em nome da sociedade civil. Então, o Poder Executivo, ele detém
o poder de indicar 50% da representatividade do Conselho. Quem são esses prepostos? Eles realmente são extraídos das secretarias, a livre escolha do seu representante. Então, por que eles também são prepostos? Porque eles não são meros representantes de si próprios, eles representam a secretaria. Né? Eles representam uma pessoa jurídica. Da mesma forma, a sociedade civil, os representantes da sociedade civil, diferentemente do Poder Executivo, eles são eleitos em uma assembleia própria convocada para isso. Então, quem concorre a essas vagas nesse processo de escolha das organizações são as entidades. Então, as entidades são que são eleitas. A partir da entidade eleita, essa entidade detém individualmente o poder de indicar o seu preposto. Então, nós temos o Conselho composto por essas duas partes, Poder Executivo e Sociedade Civil, aonde o Poder Executivo, ele simplesmente indica os seus prepostos, né, cabendo o gestor permitir aos secretários, ou ele próprio pode indicar, já que eles não são preposto meramente da secretaria, eles respondem pelo Poder Executivo. E a sociedade civil, obrigatoriamente, ela tem que fazer essa assembleia para escolher as entidades que irão compor. Então, os conselhos de direitos, eles não são compostos por pessoas físicas. Os conselhos de direito, eles são compostos por pessoas jurídicas. Então, são essas pessoas jurídicas que indicam o seu preposto para compor o conselho. Aqui no estado do Piauí, o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente é composto por 18 entidades, sendo 9 do Poder Executivo e 9 da sociedade civil. Ótimo. Você pode conversar mais um pouquinho com a gente, explicar melhor sobre as atribuições desses conselhos, em especial o Conselho Estadual? É como eu disse, a função de qualquer conselho da área da criança e adolescente, quer seja na esfera estadual, na esfera municipal e na esfera nacional, ela tem essas três funções: de deliberar as políticas, de controlar e de formular as políticas. Esse seria o papel. Um conhecimento nada simples, porque para que você possa deliberar políticas, se faz necessário que você tenha todo um conhecimento das políticas de atendimento, quer seja na área da saúde, quer seja na área da educação, quer ser na área da assistência social, na área de segurança, sim, na área de segurança, pois precisamos lembrar que os adolescentes autores de atos infracionais, eles também envolvem a questão da justiça, da segurança, e essa Secretaria de Segurança, ela também integra o Conselho Estadual. Então, além do mais, é preciso que nós saibamos que, sem orçamento, as estruturas do ECAS não irão passar de louváveis intenções, uma ação sem eficácia, um exercício de ficção. E aqui abro parênteses. Um dos grandes gargalos da sociedade civil é o analfabetismo com relação à questão orçamentária. Então, você não controla aquilo que você não conhece. Você não fiscaliza aquilo que não conhece. E dados estatísticos apontam que cerca de 98% da população brasileira é analfabeta com relação à linguagem técnica orçamentária. Então, se nós quisermos, aqui uma sugestão, se nós quisermos mudar a realidade, nós precisamos começar a mudar a visão da nossa sociedade. A sociedade precisa conhecer o orçamento para que a gente possa acompanhar. E aí, por que é interessante? Quando a gente lê o artigo 4º do Estatuto, que ele vai definir o que é prioridade absoluta, ele vai dizer lá no seu parágrafo 1, na letra D, que prioridade absoluta entende-se por destinação privilegiada de recursos. E tudo que a gente não vê é destinação de recursos, muito menos privilegiada de recursos. E isso porque, em grande parte, pela nossa falta de acompanhamento, pela nossa parte de fiscalização com relação ao orçamento público. Então, mudar a realidade de uma comunidade, de um estado, de um país, é mudar a melhor aplicabilidade dos seus recursos. E isso passa necessariamente, né, por uma mudança de cultura, porque precisamos compreender que o orçamento é público e o público somos todos nós. Infelizmente, 98% sequer conhece a questão, a linguagem técnica orçamentária. É verdade. Nós precisamos nos aprofundar nessa questão orçamento público, nos apropriar dessa matéria, né? Inclusive no que diz respeito aos ministérios públicos. Mas me digam mais a respeito do Conselho Estadual, do SEDCA. Quando ele foi criado?
Doutora, com relação ao SEDC, ele tem uma história um tanto peculiar. O Conselho Estadual do Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, contrariando o que determina a Constituição, que deve ser criado por lei própria, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente ele foi criado antes mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi criado em setembro de 1989. As pesquisas que eu fiz quando estava fazendo minha monografia é que dão conta de que, salvo disposição em contrário, algum achado que venha a se encontrar, o Conselho Estadual de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente é o primeiro do Brasil. Foi criado bem antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Posteriormente a essa criação do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, por desconhecimento, por engano, não saberia lhe dizer, o Conselho ele foi recriado mais 3 vezes, né? Ou seja, mais 3 leis distintas. Não tem uma lei que aboliu, ou seja, que extinguiu o Conselho e depois recriou. Tem 3 leis que criou o Conselho. Fica criado o Conselho, depois outra criando o Conselho e, por último, a lei que criou o Conselho foi a 4.612 de 1993. Então, o Conselho tem essa situação peculiar. Enquanto instância, a gente pode dizer e afirmar, existe inclusive o decreto de nomeação do Conselho. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Né? Que é o decreto 7.678, de 4 de setembro de 1989, ele foi publicado no Diário Oficial de número 170, datado de 13 de setembro de 1989. E que a gente poderia destacar que a primeira presidente desse conselho foi a filha do então saudoso ex-governador, deputado federal, Alberto Tavares e Silva, que foi a Carolina Silva. Essa foi a primeira presidente, onde a gente encontra nesse decreto toda a composição do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o Conselho Estadual tem esse histórico de criação, mas assim como a maioria dos conselhos de políticas públicas, eles carecem desse entendimento, desse conhecimento. Ou seja, e aí eu abro aqui um parênteses para uma frase que eu sempre costumo dizer. Os conselhos de direito, eles foram mal colocados na legislação, eles foram mal colocados na lei. Se a senhora for olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a senhora praticamente não percebe a existência do Conselho Tutelar. Compreender a existência desse Conselho de Direito é compreender essas 3 palavras. Mas isso são achados, onde você tem que ter um conhecimento muito grande para você fazer esses elos de ligação. Posso lhe dizer que, diferentemente do Conselho Tutelar, que foi organizado além do artigo 130 ao artigo 141, onde você tem uma estrutura, onde você percebe o órgão, não tem como você fazer uma leitura do Estatuto e não conceber o Conselho Tutelar. Contrário a isso, o Conselho de Direito ele é citado 13 vezes dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde, dentre uma delas que ela é citada, dentro do próprio capítulo do Conselho Tutelar, onde diz que ele é responsável por coordenar o processo de escolha do Conselho Tutelar. Ou seja, um órgão de tamanha importância, né, asperjado dentro do Estatuto, de tal forma que você não consegue perceber a sua importância. E talvez por isso ele não consiga galgar o seu espaço, e é sempre renegado a um segundo, a um terceiro plano, pelo menos pela maioria dos magistrados, pela maioria dos gestores, que não entendem os conselhos com esse poder de deliberativo da política de atendimento. Então, os conselhos precisam se apropriar, né, desse poder que tem, se quiser fazer. E para isso é preciso que a gente some força cada vez mais com o Ministério Público, que a gente se aproxime cada vez mais do Poder Judiciário, já que o Executivo, qualquer um que concorra com ele, não é bem visto dentro da estrutura, porque os conselhos tutelares dividem o poder. E quem divide poder, geralmente quem está no poder não gosta. Então, os conselhos, eles não são subalternos ao prefeito, muito pelo contrário. Os conselhos de direito, quando eles deliberam as suas deliberações, se produzidas de forma válida, elas vinculam, elas obrigam o gestor. Então, não são os conselhos que têm que ter medo do gestor, que têm que temer. Ao contrário, são os gestores que deveriam temer. Mas como eles estão no controle, principalmente dos recursos, e a falta de conhecimento dos conselheiros de direito, somado-se a isso, a falta de condição que se dá aos conselheiros de direito, porque eu costumo dizer assim, se os conselheiros tutelares são pobres, os conselheiros de direito são pobres de má fé deve ser. Imagine a senhora, o império do artigo 89 vai dizer
que o serviço de conselheiro de tutela, de conselheiro de direito é público relevante e não será remunerado. Então, o conselheiro de direito, para ele participar de uma reunião do conselho, ele tem que arcar com o seu traslado de voto, ou seja, nem direito ao vale ele tem. E aí entra uma discussão. José, você está falando que o conselheiro deve ser remunerado? Eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que existem N formas na lei, a exemplo delas o Jeitom, em que alguns lugares se recebe. Eu só estou dizendo que não é o fato de ser conselheiro de direito, porque os conselheiros do Tribunal de Contas também são conselheiros e são bem remunerados. Então, a discussão não passa por aí, mas a discussão passa que conselheiros nós queremos e quais são as condições que nós queremos dar para que esses conselheiros possam desempenhar o seu papel. Porque a mão que afaga, doutora, é a mesma que apaga. Quando o conselheiro não falta, faz uma reunião, participa das reuniões e faz as coisas acontecer, está muito bem. Mas na hora que ele falta a reunião, que ele não vai, ele não passa de um desocupado, de um descompromissado, de um vagabundo. Então, a mão que afaga, que elogia, e nós não nos percebemos a importância desses conselhos funcionando a contento. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar. Que conselheiro nós queremos? Que conselho nós queremos? Me parece que nós queremos heróis. Já que por conta do artigo 89, né, e a gente vivendo num país capitalista, ou queremos pessoas que tenham realmente, como eu poderia lhe dizer, que tenham obcecação pela causa, né, que sejam pessoas realmente muito compromissadas. Verdade, é verdade. E nessa seara, o cartel de escolhas me parece cada vez mais escasso. E aí eu diria... como eu sempre digo, me parece que nós queremos heróis. O único problema é que nesse cartel os heróis já morreram. É uma situação bastante complicada, que passa pela mudança de legislação, né? Que demanda essa necessidade, mas que a gente precisa de mudança de legislação para que a gente possa ter um conselho de direitos mais empoderado, no sentido real da palavra, né? De conhecimentos, que busque um profissionalismo, né? E nos fale um pouco sobre o Conselho Estadual, propriamente dito. Como são feitas as reuniões, afinal de contas é um colegiado, qual a periodicidade, atualmente quais os temas que vocês estão trabalhando? Doutora, o Conselho ele tem um rol taxativo de competência, e aí não é atribuição, diferentemente do Conselho Tutelar, que às vezes confunde competência com atribuições. Os conselhos de direito, eles têm competência. Então, dentre elas, a responsabilidade de gerir o Fundo Estadual da Criança e Adolescente. Vou começar por aqui, para depois voltar aos outros temas. Bom, o Fundo Estadual do Direito da Criança e Adolescente, ele foi criado ainda no ano de 1993, pela Lei 4.602. No ano de 2013, eu ousei a ingressar com ações representando contra o Estado, né, em desfavor do Estado. Em 2020, saiu o primeiro resultado, dizendo que o Conselho estava com direito, e a senhora foi quem assinou, pelo menos quem continuou, e que teve a incumbência de cobrar, e inclusive de acordar esse primeiro acordo. Então, durante toda a existência do Conselho, do ano de 1993, quando foi criado pela última vez, até 2020, eu dizia assim, que o governo do Estado nunca tinha passado um centavo ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, nós perdemos aí um tempo muito grande, ou seja, como eu disse, que sem orçamento, qualquer que seja a lei, qualquer que seja a política, ela não vai passar de uma louváveis intenções, de uma ação sem eficácia. Então, nós passamos de 93 até 2020 sem receber qualquer centavo. Tá? E aí eu estou contando a história do Conselho. De 2020 para cá, quando nós recebemos o dinheiro, e aí eu pensava que eu tinha que compreender como era que fazia para que o Estado colocasse dinheiro na conta, eu achava que era a coisa mais difícil. Depois eu descobri que eu tinha que criar existir uma estrutura dentro do orçamento para que pudesse receber esse dinheiro. Então, já tem um dinheiro, já tem uma estrutura, está resolvido. Tive que descobrir na prática que o mais difícil para você gastar o dinheiro público é você gastar o dinheiro público por conta das exigências da burocracia, somado-se a isso a falta de vontade de política, porque esse recurso tem
poder ver a fiscalização do Ministério Público, nas outras áreas também, mas nessa área específica, o Ministério Público tem uma obrigação maior de acompanhar. E aí, quando aquilo é mais, os recursos públicos são mais fiscalizados, há um temor maior de se gastar os recursos. E quando esses recursos não são para atender favores de A, de B ou de C, ainda mais difícil. Mas a gente está conseguindo avançar, né? Ou seja, nós estamos pela primeira vez, aí o ano passado conseguimos lançar um edital para selecionar projetos da sociedade civil, dentre eles um dos projetos que está selecionado foi o do CRIA, para dar um apoio ao CRIA. Um outro que foi selecionado é o de fortalecimento dos fóruns. Nós precisamos acreditar, nós precisamos resgatar essas organizações municipais para que elas se empoderem desse espaço de defesa. E o outro é o de elaboração dos planos municipais, né, de convivência familiar e comunitária e da primeira infância. Costumo eu dizer, doutora, que a situação da criança e adolescente no estado do Piauí, ela é tão grave que nós não temos sequer a proposta. Para isso, basta que nós imaginemos que a política de atendimento da criança e adolescente, ela está definida nesses 30 anos, ela foi definida nos 5 planos. O plano de combate ao trabalho infantil, de enfrentamento à violência sexual, de atendimento socioeducativo, da convivência familiar e comunitária e da primeira infância. O Piauí, até então, só elaborou seus 3 planos, ou seja, o Piauí não tem nem o da convivência familiar e comunitária, nem o da primeira infância. Então, nós não temos nem a proposta do que é que nós vamos fazer. Então, a nossa expectativa é de contratar, e já foi selecionado uma entidade para dar estrutura para que o Conselho, né, possa viajar esse estado, colher as informações necessárias e discutir com os outros municípios para que nós tenhamos nosso plano de convivência familiar e comunitária. Compreender o plano de convivência familiar e comunitária, ele é de suma importância, porque o plano de convivência familiar e comunitária, ele vem ao encontro principalmente no sentido de diminuir os gastos da política voltada para a criança. Como assim, Antônio José? Então, uma das vantagens do plano é que ele instituiu a família acolhedora. E o que é essa família acolhedora? São famílias que são selecionadas para que, numa eventualidade, possam abrigar uma criança ou uma adolescente, uma medida de proteção. E o município não precisa constituir uma casa, porque se essa casa for construída no município, o gasto dessa casa é muito caro. E aí o que eu vejo, e às vezes eu costumo e discordo aqui da maioria de alguns municípios, que eu digo que eles estão emprenhando sem parir, né? Estão parindo sem empregar, eu estou dizendo é que está se buscando única e exclusivamente a questão da convivência familiar comunitária, se tirando de dentro e dando isso como solução. Não, o plano de convivência familiar comunitária ele é muito mais amplo, ele é muito mais completo. E a família acolhedora é apenas um dos itens. E essa proposta do acolhimento institucional das crianças e adolescentes, infelizmente, o estado do Piauí não tem. Como é que eu vou desenvolver uma política se eu não tenho nenhuma proposta? Então, o estado do Piauí carece. Essa é uma das atribuições do Conselho. E aí a grande pergunta, por que não foi feito antes? Bom, falta de vontade política, falta de estrutura do Conselho. Mas como a gente hoje tem, pelo menos as condições financeiras, e aqui volto a externar e a deixar bem claro, sem o Ministério Público isso não teria sido possível. Talvez tenhamos demorado, nós não podemos fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo fim, e é isso que nós estamos fazendo. Precisamos que os conselheiros se integre cada vez mais do conhecimento da legislação, precisamos cada vez mais fortalecer esse laço com o Ministério Público, em especial com o Centro de Apoio às Promotorias, precisamos estar cada vez mais próximo do Conselho Tutelar e do sistema de garantia como um todo. E aqui, doutora, aqui faço um apelo para cada vez mais, por mais que a gente esteja avançando, o sistema de informações da infância, ele precisa ser instalado, ser objeto de uso no estado inteiro, né? Apesar de que estamos avançando, estamos melhorando, mas ainda estamos muito distantes. E isso faz com que, na prática, a gente não conheça as violações do direito da criança e adolescente. E isso é ruim porque a gente não consegue planejar políticas de intervenção. E isso é ruim porque as informações não se comunicam. O Brasil, o Piauí, não sabe efetivamente quais são as violações do direito da criança e adolescente. Os conselhos tutelares colocam nas suas fichas, nos seus pedaços de papel e jogam dentro do armário e elas se acabam, né? Fiz recentemente uma pesquisa em 2 conselhos e pasme, né? Eu queria, enquanto representante do conselho estadual, e tive um conselho, não vou dizer o nome aqui do conselho, mas me negaram acesso às informações porque era sigilo profissional. Eu dei vontade de rir.
né? O que me interessava na pesquisa era quais foram os casos que foram atendidos. Eles, além de não ter essas informações, eles se negam a fornecer que você consulte, que você vá atrás dessas informações. E, na realidade, eu acabei descobrindo, na realidade, é que eles não têm. Né? Em outros conselhos que eu observei, é caótico se a senhora for ver as assinaturas escritas de qualquer jeito. A nomenclatura dada por caso é do jeito que eu acho, do jeito que eu enxergo. Então, Ou seja, não existe taxonomia, não existe nenhum tipo de classificação. Não. Né? Ou seja, você pode... E o que é pior para isso? É porque você pode classificar o mesmo caso de diversas formas. E aí você gerar falsas estatísticas, né? Quando você verdade. vê maus tratos, aí agressão física, maus tratos é gênero, agressão física é uma das modalidades de maus tratos, né? Então... Bom, como é que a gente pode informar a população, Antônio José, a respeito de onde está sediado o Conselho Estadual, depois de todas as informações que você passou, para que as pessoas tenham acesso às reuniões, para que as pessoas possam se dirigir ao Conselho Estadual, que queiram saber alguma informação? A que secretaria está vinculado o Conselho Estadual, o SEDCA? Doutora, quero aqui trazer as palavras de Rudar Hinze, que ele disse que os conselhos de direito se amoldaram às estruturas palacianas, né, e passaram a se autorreferenciar. Hoje, a maioria dos conselhos foram criados para ir para as ruas, ouvir e escutar a comunidade, né, para fazer as mudanças da sociedade. Mas, na grande maioria dos conselhos, eles se amoldaram a essa estrutura palaciana, ou seja, se esconderam dentro das salas e passaram a se autorreferenciar, até mesmo sem ouvir a sociedade. Os conselhos, ao se amoldarem essa estrutura, passaram a ser uma estrutura de governo. E aí a gente faz a meia-culpa. Por mais que eu seja o presidente desse conselho, tenha sido presidente desse conselho, por mais que eu tenha sido o presidente que mais visitou os municípios, porque eu não consigo conceber um conselho estadual da capital, então eu posso pelo menos me gabar de dizer que procurei levar o conselho estadual aos 224 municípios, porque eu conheço e fui a todos já nesse estado do Piauí, várias vezes. Mas a gente não tem uma estrutura de comunicação, o conselho não tem um site. As reuniões dos conselhos, elas são públicas, qualquer um pode participar, tendo direito à voz. Claro que a voz somente os conselheiros. Então, nós carecemos, sim, dessa mídia, né? Porque a mídia custa caro, porque não há interesse, talvez também não há um entendimento da maioria dos conselheiros da importância, talvez até saibam, mas não dão o devido valor. Então, o conselho, ele carece de uma maior divulgação, de um site de comunicação. Então, nós temos trabalhado muito para dentro, no sentido de atuar de acordo com as demandas que chegam no conselho. E isso faz com que a sociedade não visualize. Já o conselho tutelar, como ele está ali mais próximo da comunidade, acaba tendo uma visibilidade, né? Até uma visibilidade maior. Se me perguntasse assim, então, José, quem tem mais importância? Eu acho que não se trata de ter importância. O Conselho de Direito, se você colocar as competências de um Conselho de Direito e as competências e as atribuições do Conselho Tutelar, você vai perceber que legalmente as atribuições do Conselho são infinitamente menor do que um Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Então, os Conselhos de Direito, na sua grande maioria, não têm essa estrutura de divulgação, de comunicação, e aí eu volto àquilo que eu lhe disse antes: se os conselhos tutelares são pobres, os conselhos de direito são pobres de uma VDC. Então, nós precisamos olhar com outros olhos para o conselho de direito e, acima de tudo, nós precisamos nos perguntarmos que conselho de direito nós queremos, porque com essa estrutura, com essas condições, abandonado aí, eu acho que a gente não avança. Então, precisamos sim melhorar a comunicação, é preciso cada vez mais a formação dos conselheiros de direito. E aí eu lhe disse, quando estive lá no Ministério Público, que talvez esse ano... eu lhe disse que nesse ano a gente deveria voltar um pouco mais a visão do Ministério Público para os conselhos de direito. E eu reitero aqui essa necessidade de que a gente possa fazer, digo já o endereço, mas é principalmente, doutora Joselice,
com que a gente possa, agora na escola de conselho, que já foi licitado e vai retornar agora, mais tardar em mês de agosto, é que a gente possa fazer uma gestão maior junto aos gestores para que possam, né, permitir, não só os conselheiros, mas também aos conselheiros de direito participarem. Então, a reunião do Conselho Tutelar, do Conselho de Direito, ela acontece quinzenalmente, sempre às terças-feiras. É alternada um no turno da manhã e outro no turno da tarde, e fica ali na Avenida Pinel, 620, bairro Cabral. Casa dos Conselhos. Casa dos Conselhos, na Casa José de Ribamar, fica ali próximo da igrejinha ali da Primavera. Então fica nesse endereço, Avenida Pinel, 620, bairro Cabral. Antônio José, é muito importante a gente colocar para a sociedade que a estrutura do nosso sistema de garantia de direitos, ele não chega a ser uma estrutura piramidal, né? Não existe um órgão mais importante que o outro. Existem competências e nós temos que trabalhar interconectados, né? E a gente tem muita dificuldade dessa interconexão, né? A gente vem trabalhando junto aos conselhos, tanto tutelares como Conselho de Direito, na tentativa de que haja essa interconexão, mas é muito importante a gente deixar bem claro para a população. O Conselho de Direitos tem sua importância, e é uma importância muito grande. O Conselho Tutelar também tem a sua importância. O Ministério Público tem a sua importância, o Poder Judiciário tem a sua importância. Os CRAS, os CREAS e as instituições de acolhimento também têm sua importância. O que nós precisamos realmente é tentar cada vez mais aproximar todos esses órgãos trabalhando junto, né? Tem aquele sistema de engrenagem do Murilo Giacomo, né, que ele representa muito bem. No momento em que uma dessas engrenagens não funciona, a gente não tem como mover a máquina. O sistema não funciona. Não funciona. Então, é importante a gente deixar bem claro, quando um desses órgãos não está bem, a gente não consegue funcionar o sistema bem. Mas antes mesmo, doutora, até mesmo do sistema de engrenagem do Murilo Giacomo, e ele já extraiu do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né, se a gente olhar o artigo 86 do Estatuto, ele vai nos dizer: a política de atendimento à criança e adolescente faz-se através de um conjunto de ações articulado, um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Aquele sistema de engrenagem ali, parecido com o relógio que o Murilo, nada mais é do que o artigo 86 do Estatuto da Criança e Adolescente. E aí, muitas vezes, no que pesa a importância do selo Unicef, o selo Unicef está só dizendo aos gestores: cumpram o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Exatamente. O que a gente tem que correr atrás é disso, é do cumprimento. E aí, assim, doutora, mais uma vez falando essa história assim, sabemos dessa necessidade de nós estar trabalhando em parceria, reconhecendo a competência de cada um, mas cada um também reconhecendo a competência sua. O Ministério Público, e principalmente do Centro de Apoio às Promotorias, sempre foi o maior parceiro do Conselho Estadual. Né? A gente sempre se respeitou, a gente sempre procurou o Ministério Público, vamos continuar, essa parceria precisa ser mantida. Me lembro que no início a Associação de Conselheiros Tutelares ainda teve alguns dissabores com alguns outros promotores, mas hoje também é uma parceira forte, né? A CONTEP é uma parceira forte. Mas nós precisamos avançar cada vez mais, inclusive nessas formações integrada, doutora, porque nós ainda acompanhamos os mais diversos absurdos, quer seja de promotor, quer seja de delegado, quer seja de conselheiros tutelares, quer seja de conselheiro de direito. Conselheiro de direito, na grande maioria, por omissão. Né? Mas nós, citando um exemplo muito rápido aqui, nós tivemos um caso de um conselheiro tutelar que mora em Marcolândia, foi em Pernambuco pegar uma criança sem autorização dos pais para trazer, para botar para entregar para outra família, né? Extrapolando todas as suas competências. Todas as suas competências, isso são erros, né? E às vezes não é só falta de conhecimento, às vezes é ímpeto, Sim, verdade. E aí a gente acompanha, rapidinho, a gente acompanha também aqui um dos mais absurdos possível, ainda delegados ou aqueles que fazem quando aprendem adolescente, ligam para o Conselho Tutelar e digam: vá comunicar para a família. Sem se dar conta de que quando ele não comunica a família, o próprio delegado está cometendo um crime. Ou seja, o criminoso não está sendo o conselheiro tutelar, o criminoso está sendo o delegado, que está se eximindo de deixar. Ele está cometendo um crime de prevaricação porque a responsabilidade é dele.
Então, são coisas que nós precisamos também avançar nesse entendimento, nesse diálogo junto com as polícias, quer sejam militares, quer seja, né, a polícia civil, nesse sentido de que cada um, né, né, faça a sua parte. E aí, doutora, aquele sistema do Murilo é muito exemplificativo. Figurativo, né? Figurativo para que a gente exemplificativo da situação. O artigo 86 é o ditame de tudo isso, e aqui fica o apelo, né, para que a gente, antes que se indisponha, que a gente tenha a capacidade de sentar à mesa, dialogar e conversar, para que a gente possa, cada um, fazer a sua parte, que é que manda o estatuto, já que nós não somos, né, nós não é um modelo piramidal, é um modelo onde cada qual tem a sua responsabilidade. E é importantíssimo a gente ressaltar que os conselhos de direito, eles definem as políticas públicas, né? Daí, a importância maior deles é exatamente essa, né? Essa definição de políticas públicas. Essa incumbência de deliberar a política, ela é constitucional, ou seja, independentemente da vontade do Ministério Público, do Poder Judiciário, essa outorga constitucional está posta lá no artigo 204, né, absorvida pelo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a gente precisa, né, cada vez mais somar esforços para que a gente possa formular, né, e, acima de tudo, que ela tenha ressonância com os orçamentos. Daí eu questionar. Dos orçamentos, não. Nos orçamentos, nós precisamos nos empoderarmos desses orçamentos, sob pena de que há 30 anos estaremos aqui discutindo a mesma coisa que não avançou. Exato. Antônio José, muito obrigada pelos esclarecimentos acerca dos conselhos de direitos, né? A gente fica aqui bastante satisfeito de ter levado à população mais informações a respeito do que significam os conselhos de direitos. Afinal de contas, eu acredito que ainda falta muito de conhecimento para a população, de uma forma geral, como funciona o nosso sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. Muito se fala mal do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, mas pouco se conhece dele para se falar tão mal, não é verdade? Poderia só exemplificar aqui a fala do Olímpio Sá de Sotomayor, que ele disse que certa vez estava participando de um encontro em Brasília, e na época o ministro Sepúlveda Pertence disse que gostaria de ver do Estatuto algumas páginas arrancadas. Terminada a fala do ministro, o Olímpio perguntou para ele: senhor ministro, o senhor poderia dizer quais são as páginas que o senhor gostaria de ver arrancada? O ministro ficou calado. Ele foi mais enfático: o senhor poderia dizer quais artigos o senhor gostaria de ver do Estatuto arrancado? Ele continuou calado. Sendo mais enfático, eu gostaria que o senhor dissesse um artigo que o senhor gostaria de ver do Estatuto arrancado. E ele continuou calado. Isso era um recado muito claro de que ele nunca tinha lido o Estatuto. Então, assim, compreendo a maioria da população, a maioria dos professores que não conhecem o Estatuto da Criança e Adolescente, a maioria dos jornalistas, e principalmente os policialistas, ou fazem por maldade pela questão do sensacionalismo, ou então a outra possibilidade é por também não conhecer o Estatuto. Exatamente. Então, assim, exemplo das pessoas não conhecerem o Estatuto é sempre assim. Jesus Cristo foi apedrejado, né? Crucificado, escolheram Barrabás. Então, a população ela tem esse defeito, essa dificuldade de fazer boas escolhas. Finalizamos, né? Mais uma vez agradecendo a sua colaboração, esses esclarecimentos que foram importantíssimos, porque as pessoas entendam o que é o conselho, seja ele conselho municipal, conselho estadual e o nosso conselho federal, que é o CONANDA, né? Conselhos de direitos da criança e do adolescente. Então, são conselhos que, para além da fiscalização, eles definem as políticas. Para isso foram criados. Exatamente. Então, nós precisamos de conselheiros bem capacitados e vamos cobrar. Agradeço o convite, me coloco à disposição, sempre que precisar de mim estarei, e renovo aqui o convite para que o Ministério Público, em especial a Coordenadoria, continue sendo esse parceiro de primeira ordem.